Oi, gente, tudo bem? Hoje eu trouxe mais um vídeo para vocês da série Expressões que Causam Dúvidas. Eu trouxe duas expressões que de vez em quando a gente faz um pouquinho de confusão, né? E esquece na hora de escrever. Eu tenho aqui a expressão afim, que é escrito separado, e tem a expressão afim. Tenho aqui também a expressão ao invés de e tenho a outra expressão em vez de. Mas antes de explicar sobre essas expressões aqui, eu gostaria de saber se você já está inscrito no canal. Ainda não? Então, inscreva-se no canal, fique conosco, curta o vídeo, deixe o seu comentário para a plataforma entender, né, que o vídeo está sendo um vídeo relevante, um conteúdo relevante que tem ajudado algumas pessoas, tá ok? Então, bora para o vídeo. Eu tenho aqui a expressão afim, escrito separado. Então, essas expressões que são denominadas locuções, na língua portuguesa nós temos várias locuções. Nós temos locução adjetiva, locução prepositiva, locução verbal, locução adjetiva, enfim. A expressão locução é quando eu tenho mais de uma palavra, eu posso ter duas ou três, então a gente vai dizer que é uma locução. Nesse caso aqui é prepositiva porque tem valor de preposição. Então, afim indica finalidade, quando alguém está disposto a fazer alguma coisa, estar com vontade de alguma coisa. Então, quando eu estou assim pensando assim, olha, eu estou com a finalidade hoje de fazer um bolo de chocolate, estou com vontade de fazer um bolo de chocolate. Então, eu estou afim de fazer um bolo de chocolate. Exemplos aí, ó. Fui ao mercado a fim de comprar frutas. Não estou a fim de sair hoje. Então, eu posso substituir essa expressão que está em negrito, a fim de, pelas expressões de cima. Ó, fui ao mercado com vontade, né, de comprar frutas. Ou para comprar frutas. Não estou a fim de sair hoje. Não estou disposto a sair hoje. Então, eu tenho aí locução prepositiva a fim. Pois bem, já na segunda expressão, eu tenho aqui a palavra, né, que não é uma preposição, ela agora é um adjetivo e também não é uma locução porque não é uma expressão composta. Eu tenho aqui uma única palavra, eu tenho afim. É um adjetivo que equivale a semelhança, afinidade. Quando a gente tem um pensamento afim, eu estou querendo dizer que nós temos pensamentos semelhantes, nós temos ideias afins, nós temos ideias com a mesma finalidade, né? Afinidade. Então, eu tenho aqui, exemplo, Júlia e Marcos tinham ideias afins. Ou o segundo exemplo diz, os irmãos possuíam sentimentos afins em relação ao comportamento do pai. Então, os irmãos possuíam sentimentos semelhantes em relação ao comportamento do pai. Você pode perceber também que essa expressão aqui, afim, ao adjetivo, por ser, né, por pertencer à classe dos adjetivos, ele sofre flexão. Nesse caso aqui, eu tenho a flexão de número, que a palavra vai para o plural. Quando eu tenho uma preposição, por exemplo, é uma classe gramatical que não varia, ela não sofre nenhum tipo de flexão. E quando ela está em forma de locução, também não vai sofrer nenhum tipo de alteração. Então, eu tenho aqui a palavra, né, a expressão afim, separado, onde eu não posso fazer esse tipo de mudança, de alteração, colocá-la para o plural. Então, eu tenho aí a expressão afim, indicando finalidade para alguma coisa, vontade de alguma coisa. E tenho a palavra afim, que indica semelhança, quando eu tenho afinidade com alguma coisa, ok? Vamos para as próximas expressões. Ao invés de e, aí eu tenho agora uma expressão, uma locução também que vai indicar para mim o equivalente à expressão ao contrário de.
Exemplo, ao invés do que ela disse, Maria gostou da comida. Então, é como se eu tivesse o seguinte contexto. Olha, ela achou que Maria não ia gostar da comida, que Maria ia dizer que não estava boa, né? Que não gostou, não era o prato preferido dela. Aí eu falo o seguinte, ao contrário do que ela disse, Maria gostou da comida. Então, eu vou substituir pela expressão ao contrário de. Se a expressão encaixar na frase, significa que ela é o mesmo, né? Ou seja, ela é equivalente à expressão ao invés de. Quando eu tenho a segunda expressão que diz em vez de, eu estou querendo dizer que eu estou levando uma coisa no lugar de outra, por isso em vez, né? Então, em vez de uma coisa, ou seja, no lugar de uma coisa, eu estou fazendo outra. Exemplo, em vez de jogar tênis, preferimos ir ao cinema. Então, no lugar da gente jogar tênis, nós fizemos outra coisa, que foi o quê? Fomos ao cinema. Então, ao invés significa aquilo que é contrário, tá? Quando eu falo em vez, é aquilo que entra na vez, que entra no lugar de uma outra coisa. Olha, fui ao mercado, em vez de comprar pão, comprei biscoito. No lugar do pão, eu trouxe o biscoito, tá? Então, quando eu tenho aí essas duas expressões, é só eu tentar substituir pelas expressões que são equivalentes, que nesse caso aí é o contrário de e no lugar de, tá? Temos aqui até um pequeno diálogo aqui que eu coloquei, né? Você pode reparar aqui, ó. Em vez de viajar, você ficou em casa? Aí o outro personagem responde, porque o mecânico deixou o carro pior ao invés de consertá-lo. Então, ó, no lugar de viajar, você ficou em casa? Aí ele responde, porque o mecânico deixou o carro pior, ao contrário, né, de consertá-lo, ou seja, em vez de ele viajar, passear, né, ele teve que ficar em casa. No lugar de uma viagem, ele teve que ficar em casa, porque ao contrário do que se esperava, que era o conserto do carro, o reparo do carro, o mecânico deixou o carro pior, ok? Tem aqui também outra expressão aqui, tente ser feliz ao invés de tentar ser perfeito. Tente ser feliz ao contrário de deixar o pensamento, né, de perfeição tomar conta de você. Então, quando eu falo assim, ó, ao invés de, eu estou falando que eu preciso substituir essa expressão ao contrário de. Então, eu tenho aí, tente ser feliz ao invés de tentar ser perfeito. Tente ser feliz ao contrário de tentar ser perfeito. Ok? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado, espero que tenha esclarecido, né, dúvidas de vocês, porque, como eu falei, são expressões pequenas, mas são expressões que, às vezes, na hora de escrever, nós, como não fazemos muita associação, assim, dessas expressões, não fazemos muito uso no nosso dia a dia, às vezes a gente esquece, tá? Então, se você gostou do vídeo, curta, compartilha, e se você ainda não faz parte aqui do canal, venha fazer parte dessa família também, inscreva-se no canal, fortaleça o nosso trabalho, deixe o seu comentário, deixe a sua sugestão também, tá? E até a próxima, pessoal!